Boa noite. Boa noite. O movimento nos aeroportos volta à fase pré-pandemia. Mesmo com passagens 36% mais caras. No ano que vem, 6 feriados nacionais cairão em dias úteis. E o Dia da Consciência Negra está na lista, pela primeira vez. O ministro da Fazenda anuncia medidas para aumentar a arrecadação do governo. Parlamentares dizem que o pacote contraria o Congresso ao insistir em reonerar a folha de pagamentos. A polícia investiga a execução a tiros do jornalista e pré-candidato à prefeitura de Guarujá, Tiago Rodrigues. Uma pesquisa conclui que florestas urbanas ajudam a reduzir em até 4 graus a temperatura nas cidades grandes. O Jornal Nacional começa agora. As empresas aéreas vão fechar o ano com motivos para comemorar. 2023 está sendo o mais movimentado nos aeroportos desde antes da pandemia. O passageiro voltou, mas reclamando do preço alto das passagens. O gatinho talvez preferisse ficar em casa, mas a dona está feliz da vida. A gente está indo para Brasília passar o ano novo com a família, né? Estamos chegando, mamãe. Prepara a janta. Em Congonhas, o segundo aeroporto mais movimentado do país, o grupo de amigas também não disfarça a alegria. A gente vai para Santarém, Altar do Chão. Acho que essa última semana foi uma semana de contar no calendário os minutos. Para as empresas aéreas, esse alegre movimento de passageiros é definido como um momento de retomada. Em 2023, o setor voltou ao patamar da pré-pandemia. De janeiro a novembro, foram mais de 102 milhões de passageiros voando dentro e para fora do Brasil. Um aumento de 7,5% em relação ao ano passado. Mas uma retomada que está pesando na inflação e no bolso do consumidor. O aumento acumulado das passagens em 12 meses foi de 36,45%. 2023 é um ano que consolida a nossa retomada, mas consolida num ambiente de custos muito diferente, mais pressionado. 60% dos custos do setor aéreo são dolarizados. Boa parte disso, 40% dos custos, são relacionados ao combustível da aviação. Nós temos trabalhado e dialogado bastante com o governo por uma agenda estruturante que nos permita às empresas ampliar a sua oferta, trazer mais aeronaves, ter mais assentos disponibilizados. Quem está de mala na mão e cabeça lá no destino espera melhores serviços, mais pontualidade e transparência nas informações. Remanejou a gente para um outro voo, sendo que a gente nem sabia. Adiantaram o voo e falta de comunicação, a gente perdeu o voo. Passagem mais barata também é desejo de ano novo. A Cíntia, por exemplo, gostaria de visitar mais a família. Antes da pandemia a gente conseguia visitar bastante eles, pegar promoções de passagem, agora está impossível. A gente consegue só nas férias mesmo, programando com muita antecedência, porque o preço está bastante salgado. Sorte mesmo é de quem viaja sem preocupação e em boa companhia. Eu vou para Porto Alegre. Porto Alegre? O que você vai fazer lá? Ver os meus voos. Quem que você vai levar? A minha filha Helena. Bom ano novo! O maior movimento nos aeroportos também é visto na rede hoteleira. No Rio, a expectativa é de que 95% dos quartos estejam ocupados no Réveillon. Mergulhar no passado ou na piscina. Ou até contemplar o futuro, num hotel com vista para 2024, na orla de Copacabana. Seja qual for o astral do visitante, viajar está na moda. Como eu sou do Maceió está lotado também. Está totalmente lotado e os Réveillons bombados. À meia-noite do dia 31, o setor hoteleiro vai tanto celebrar o ano que está vindo, quanto comemorar o que está chegando ao fim. A taxa de ocupação de quartos cresceu na média do país ao longo de 2023. E na cidade que tem a festa de Réveillon conhecida no mundo inteiro, o movimento de visitantes aumentou ainda mais. No Brasil,
A ocupação dos hotéis cresceu 3,8% de janeiro a novembro, em comparação com o mesmo período do ano passado. O Rio de Janeiro nem precisou do Réveillon para impulsionar o turismo. A ocupação de novembro, divulgada hoje, foi 11% maior do que em novembro de 2022. Na noite da virada do ano, não vai ser fácil encontrar um quarto vazio. Os hotéis já calculam uma ocupação de 95%, maior que a do ano passado. Esse ano foi um ano de muitas colheitas para o setor da hotelaria. Aqui no Rio de Janeiro, particularmente, nós superamos todos os meses na ocupação, não só na ocupação, mas também em retorno financeiro. Nem mesmo a alta nos preços parece abalar o setor. De janeiro a novembro, a diária de um quarto de hotel subiu bem acima da inflação no período. Hoje, um visitante gasta em média R$ 341 para se hospedar por uma noite, 23% a mais do que no ano passado. Mesmo assim, se convertidos em dólar, os valores mostram que o Brasil continua atrativo para os olhos e para o bolso. O Brasil é bonito, os preços estão caros fora do Brasil. Isso se reflete no aumento de visitantes estrangeiros, que em alguns hotéis chegam a ser maioria. Chega ao índice de 60% de estrangeiros no dia de Réveillon, ou seja, aumenta em relação ao que nós temos ao longo do mês. Os turistas da Lituânia acabaram de chegar e contam que lá estava fazendo 10 graus abaixo de zero. Eu estaria congelado lá com essa roupa, ele diz. Até o termômetro ajuda a hotelaria. Um setor aquecido pelo calor do Brasil. Já no ano que vem, a movimentação de viagens e hospedagens pode não ser tão intensa no Brasil. O governo divulgou hoje o calendário dos feriados nacionais. Ah, o feriadão. Eu pensei em alguma coisa bem divertida para fazer. Descansar um pouco, né, a mente. Ninguém pode reclamar de tanto feriado prolongado que 2023 proporcionou. Mas no ano que vem o calendário está uma decepção para quem pretendia emendar o descanso. Dos 10 feriados nacionais, só vai dar para esticar as folgas em 3. 1º de janeiro, Paixão de Cristo e Proclamação da República. Carnaval e Corpus Christi são pontos facultativos, mas também dá para emendar. Já os outros 7 feriados de 2024 ou caem nos fins de semana ou nas quartas-feiras, que é o caso do Dia da Consciência Negra, que passa a ser feriado nacional a partir do ano que vem. Para tentar esticar a folga, a Josiane vai ter que negociar com a gerente dela. Se eu conseguir ainda emendar uma folga de feriado com uma folga semanal, vai ser melhor ainda. Vai ter sempre aquela, me troca de folga porque eu quero tal dia, mas a gente tenta trabalhar em equipe e dá certo no final. Com a redução dos feriadões, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo estima que a perda nas vendas no ano que vem será menor que em 2023. Com menos feriados prolongados no ano que vem, o setor de turismo também procura novas formas de atrair os clientes. Aqui nessa agência de viagens, por exemplo, a estratégia é negociar bastante para baratear os pacotes e apostar em roteiros mais curtos. O Leonardo veio com a filha pesquisar as férias de janeiro, mas também está de olho em alguma oferta de feriado. Você negociar datas com a escola das crianças ou no trabalho e garantir preços melhores, tentando fechar negócio antecipadamente. Em Fortaleza, essa agência está recebendo viajantes que pretendem abrir mão dos feriados mais curtos para investir nas férias. Julho, praticamente, a gente já está com quase tudo lotado, os destinos mais procurados, e já estamos vendendo dezembro e janeiro de 2025. Mesmo com poucos feriados prolongados, a associação que representa as agências de viagem acredita que o interesse dos brasileiros em curtir as folgas continua em alta. As pessoas vão fazer as suas viagens de férias, vão estender um pouquinho mais, de repente não vai poder fazer um feriado, 3, 4 viagens, mas uma viagem mais alongada, aproveitando um pouquinho mais de um destino, tanto no Brasil quanto no exterior. Este shopping de Belo Horizonte está confiante que os consumidores aproveitem os feriados mais curtos para frequentar as lojas. A gente cria programações voltadas para a família, para as crianças, para que a gente possa abraçar em especial esse público. Em novembro, a economia brasileira gerou 130 mil empregos com carteira assinada, número maior do que o registrado no mesmo mês do ano passado.
De janeiro a novembro, o país criou 1.900.000 postos formais de trabalho. A prévia da inflação de 2023 é de 4,72%. Os custos da educação e dos transportes foram os que mais pesaram no bolso do brasileiro. Em dezembro, o índice foi de 0,4%, mais alto do que o de novembro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou medidas para aumentar a arrecadação. Entre elas, a reoneração da folha de pagamento, na contramão da lei promulgada hoje mesmo pelo Congresso. O ministro Fernando Haddad disse que as mudanças serão reunidas em uma medida provisória, que ainda não foi apresentada. Ele explicou os 3 pontos principais. O primeiro muda um programa criado na pandemia para beneficiar empresas de eventos com isenção de impostos. A ideia é gradualmente acabar com a isenção. Outra medida cria um limite anual para a compensação de créditos tributários, quando uma empresa consegue, na justiça, receber de volta impostos pagos de forma indevida. Pelo projeto, empresas com crédito tributário acima de R$10 milhões poderão abater cerca de 30% de imposto por ano. A terceira ação atinge a lei da desoneração da folha de pagamento de 17 setores intensivos em mão de obra, com mais de 9 milhões de trabalhadores. A desoneração foi prorrogada por lei até 2027, por ampla maioria de votos no Congresso Nacional, e promulgada hoje, depois que o veto do presidente Lula foi derrubado no dia 14 de dezembro pelos parlamentares. A lei permite que empresas substituam a alíquota previdenciária de 20% sobre os salários por uma alíquota de 1 a 4,5% sobre a receita bruta. Agora, o governo quer voltar com a reoneração de forma escalonada, mas não detalhou como seria a nova regra. Haddad disse que espera equilibrar as contas públicas e fechar o ano que vem com déficit zero. Nós temos que fazer uma avaliação do gasto público e dizer, olha, isso aqui não está funcionando, isso aqui não se justifica mais, isso aqui tem que ter uma regra de planejamento, para que a máquina pública, independentemente de governos, funcione adequadamente. São propostas de Estado para que a máquina funcione adequadamente, para que nós tenhamos condições de fazer ela funcionar melhor em 2024 do que funcionou em 2023. O ministro Fernando Haddad afirmou que a medida provisória vai ser encaminhada para o Congresso ainda este ano. A MP começa a valer imediatamente, assim que é publicada, mas para virar lei permanente, precisa ser aprovada pelo Congresso. O autor do projeto que prorrogou a desoneração, o senador Efraim Filho, do União Brasil, disse que o assunto tem de ser tratado em projeto de lei, não em medida provisória. A edição da medida provisória, ela contraria uma decisão do Congresso Nacional, tomada por ampla maioria em ambas as casas. Certamente enfrentará resistências desde a sua largada. Como é que o empreendedor brasileiro irá se portar? Dia 1º de janeiro está batendo na porta. Ele vai seguir a regra da medida provisória ou da lei aprovada pelo Congresso, recentemente publicada no Diário Oficial da União? Para evitar essas dúvidas e questionamentos, o melhor caminho é que se possa fazer com o projeto de lei as propostas que o governo deseja encaminhar ao Congresso Nacional. Os representantes dos 17 setores da economia divulgaram uma nota sobre a alteração na lei da desoneração, em que afirmam que essa política tem se mostrado desde seu início, em 2011, extremamente benéfica para o Brasil, gerando mais arrecadação para a Previdência Social, mais imposto de renda, mais recolhimento para o FGTS e menos custos sociais, como o auxílio-desemprego, por exemplo, que em 2022 estima-se que a arrecadação adicional gerada por essa política foi da ordem de 22 bilhões de reais, promovendo um círculo virtuoso. Mais empregos formais, maior competitividade das empresas, maior arrecadação total, maior dinamismo da economia, mais rendimentos formais para os trabalhadores, maior inclusão social. Que as propostas sinalizam alterações importantes que não foram discutidas com o Congresso, com o setor empresarial e tampouco com os representantes dos trabalhadores. E não devem ser impostas à sociedade sem discussão prévia ampla e abrangente por meio de uma medida provisória. E que é imperativo que isso seja feito via uma discussão profunda com a sociedade e com respeito a uma decisão firme do Congresso. A seguir, mais um capítulo na disputa territorial entre Venezuela e Guiana.
O assassinato de um pré-candidato à prefeitura de Guarujá, São Paulo. As infrações cometidas por do Reino Unido de enviar um navio para a costa da ex-colônia britânica, o que Maduro classificou como provocação. No mês passado, a tentativa da Venezuela de anexar a região de Essequibo, que corresponde a 70% do território guianês, acerrou a tensão diplomática entre os dois países. 2 semanas atrás, os dois presidentes se comprometeram a não usar a força para resolver a disputa. Em Israel, o gabinete de guerra afirmou que o tempo para uma solução diplomática na fronteira com o Líbano está se esgotando. Se o mundo e o governo libanês não agirem para impedir os disparos e para distanciar o Hezbollah da fronteira, as Forças Armadas de Israel farão isso, ele disse. O ministro do Exterior daqui do Reino Unido se encontrou hoje com o primeiro-ministro libanês. Ele afirmou que uma possível escalada do conflito até o Líbano, o Mar Vermelho ou outros pontos da região aumentaria ainda mais o nível de insegurança no mundo. David Cameron pediu esforços do... Pessoas morreram nessa explosão. O alto comissário dos direitos humanos das Nações Unidas, Volker Turk, disse que Israel precisa tomar medidas imediatas, claras e eficazes para anunciaram a liberação de 250 milhões de dólares. Fronteira com o México como condição para aprovarem cidades internas e exportar para o mercado internacional. Enquanto isso, as escolas ucranianas que não têm abrigos antibombas continuam desertas. A falta de socialização para crianças e adolescentes cobra um preço alto da saúde mental dos ucranianos. Na escola eu tinha amigos, éramos 2, eu e Lisa, como irmãs gêmeas. Sempre íamos para o corredor brincar, lembrou Angelina, de 8 anos, saudosa da vida normal. A imprensa estatal da Coreia do Norte informou hoje que o líder Kim Jong-un ordenou às forças militares do país que acelerem os preparativos de guerra, incluindo o programa nuclear. Segundo o comunicado, a medida é uma reação ao que ele chamou, sem dar detalhes, de movimentos hostis sem precedentes dos Estados Unidos. Um jornalista e pré-candidato a prefeito de Guarujá, no litoral de São Paulo, foi assassinado nesta madrugada com 9 tiros. Tiago Rodrigues da Costa tinha 34 anos. Ele chegou a postar na internet imagens da festa onde estava momentos antes de ser morto em Vicente de Carvalho, distrito de Guarujá. O crime foi pouco depois da meia-noite. Segundo a polícia, Tiago foi chamado por uma pessoa aqui na rua que não foi identificada pelo boletim de ocorrência. Ele então desceu, acompanhado de um amigo, e foi surpreendido por um homem de bicicleta que disparou. Ainda de acordo com a investigação no local do crime, os policiais encontraram o carro da vítima com um pneu traseiro esvaziado. No entanto, não foi possível saber se foi esvaziado propositalmente, se o pneu perdeu a pressão ou se foi atingido por um disparo de arma de fogo. O jornalista fazia denúncias há pelo menos 15 anos contra políticos e empresários de Guarujá e havia dito nas redes sociais que sofreu diversas ameaças de morte. Pouco mais de um mês antes de ser morto, Tiago anunciou que era pré-candidato à prefeitura, filiado ao partido Rede Sustentabilidade. Nos últimos 26 anos, pelo menos 18 crimes foram cometidos contra políticos da Baixada Santista, 7 só em Guarujá. Nós não temos condição, nesse exato momento, de estabelecer a motivação e nem a autoria exatamente, né? Então, as diligências estão em andamento e muito em breve aí nós teremos uma resposta aí. A Polícia Civil precisa esclarecer isso para a sociedade. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região anulou a condenação no âmbito da Lava Jato de São Paulo de Paulo Vieira de Souza, ex-diretor da Dersa, antiga estatal paulista de rodovias. Em fevereiro de 2019, ele tinha sido condenado a 27 anos de prisão por supostas irregularidades em obras do sistema viário de São Paulo. Por maioria dos votos, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal entendeu que a Vara da Justiça Federal em São Paulo, que julgou a ação, não deveria ter sido a responsável pelo caso e determinou a anulação de todas as decisões, inclusive a condenação do ex-diretor da Dersa.
Os processos vão ser redistribuídos na primeira instância. A defesa de Paulo Vieira de Souza preferiu não se manifestar sobre a anulação determinada agora. Um novo sistema para a cobrança de multas aplicadas a motoristas estrangeiros entrou em operação nas estradas do Rio Grande do Sul. É que no verão passado, os turistas só pagaram 4% delas. A turista argentina ficou surpresa ao ser parada pela fiscalização quando trafegava pela BR-290 em Eldorado do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Ela foi multada em R$ 1.467 por cometer uma infração considerada gravíssima. Receberam uma boleta antes. Uma boleta antes. Mas qual o motivo da multa dela? Nos últimos 7 anos, foram mais de 70 mil multas para veículos estrangeiros no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. A maioria por excesso de velocidade e ultrapassagem em local proibido. No último verão, quase metade das multas aplicadas a turistas estrangeiros aqui no Brasil foram em estradas gaúchas. Nas imagens do radar, a prova do que as estatísticas revelam. Este carro argentino trafegava a 148 km por hora, onde a velocidade máxima permitida é de 110. Quase um ano se passou e a multa de pouco mais de R$ 195 não foi paga. Mesmo caso deste outro veículo, com placa do Uruguai. O motorista foi flagrado pelo radar a 155 km por hora. Ele não pagou essa multa, nem outras 3 que cometeu. Os infratores só podem deixar o país depois de quitar os débitos. Mas, segundo a Polícia Rodoviária Federal, 96% dos motoristas estrangeiros retornam para seus países sem pagar as multas. Existia uma certa reticência por parte dos policiais em fiscalizar essa cobrança de estrangeiros, que os postos da PRF, em regra, são muito afastados dos centros, onde tem as agências bancárias e as lotéricas. Nós todos sabemos que eles circulam em alta velocidade devido a esse não pagamento das multas e cometem atos inseguros no trânsito, vamos dizer assim, porque pode provocar várias fatalidades. Há uma semana, a fiscalização foi redobrada. E para facilitar a cobrança, estão sendo implantados totens para pagamento de multa em vários postos da Polícia Rodoviária Federal no Rio Grande do Sul. São usadas as informações do banco de dados chamado Nada Consta. O Nada Consta é o sistema onde tem todas as multas de veículos estrangeiros que acontecem no Brasil. Como que eu posso pagar ela? A tecnologia pega a multa, ele me abre 3 condições, que é Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, e isso liquida. Então, logo a pessoa acabou de liquidar, ela sai o comprovante de pagamento aqui. Mesmo assim, tem gente que ainda tenta escapar dos radares de velocidade. Hoje, um turista argentino foi flagrado dirigindo um carro com a placa adulterada na fronteira oeste gaúcha. Segundo os policiais, a letra F estava encoberta com uma espécie de tinta branca, o que dificultava a correta identificação do veículo. O motorista foi preso em flagrante. A pena prevista é de 3 a 6 anos e multa. A seguir, os prejuízos da seca na Bahia. Os benefícios dos bosques e florestas em grandes centros urbanos. O presidente Lula sancionou com vetos a lei que regulamenta o registro de agrotóxicos no país. O texto estabelece prazo de, no máximo, 24 meses para a análise e aprovação desses produtos. 14 artigos foram vetados, entre eles o que dava ao Ministério da Agricultura atuação exclusiva na análise de risco dos agrotóxicos. Com isso, o Ministério do Meio Ambiente e a Anvisa vão continuar ativos nas decisões. As novas regras foram publicadas hoje no Diário Oficial. Vamos ver como fica a previsão do tempo no Brasil amanhã? Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Heraldo e boa noite para você. Amanhã tudo indica que vamos ter o dia mais quente da semana em algumas capitais. São Paulo e Rio de Janeiro devem ter a maior diferença em relação a hoje, 4 e 6 graus. Na capital paulista fez 32 e na sexta a previsão é de 36. Na cidade do Rio, os termômetros vão dos 33 para os 39 graus. Em Campo Grande, 36, em Belo Horizonte e Curitiba, 33. Todas estão esquentando de um dia para o outro. E faz sol o dia todo, do litoral norte de São Paulo até o sertão do Rio Grande do Norte e no Pantanal de Mato Grosso e de Mato Grosso do Sul. Enquanto nas outras áreas do país tem possibilidade de chuva.
Ela se concentra onde esse mapa está mais azul e rosa, principalmente na região sul e no Amazonas. Em Manaus, a chuva forte vem a qualquer hora e acumula 30 milímetros até o fim do dia. Por isso, os termômetros disparam menos. A máxima prevista é de 29 graus. Em Brasília, 31. Em Goiânia e Florianópolis, 34. Esquenta mais porque as pancadas de chuva começam só à tarde, no mesmo período em que as tempestades ganham força em Porto Alegre. São esperados 50 milímetros de chuva, quase os 60 que foram registrados em dezembro até agora. Tem risco de alagamento, ventos de até 80 km por hora e raios em grande parte do Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no sudoeste do Paraná. Tudo por causa de uma frente fria que se aproxima do Brasil agora à noite. Nas próximas horas, as nuvens ficam carregadas em Uruguaiana, perto da Argentina. Amanhã, a frente fria avança para Santa Catarina, espalhando as instabilidades. No sábado, ela vai para o Rio de Janeiro e no domingo chega à divisa do Espírito Santo com o sul da Bahia, onde fica até terça-feira, pelo menos. As consequências dessa frente fria são um sábado com muita chuva no sudeste, principalmente em São Paulo, incluindo o litoral. No domingo, os temporais atingem o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e Minas Gerais. E na segunda-feira, esses estados de novo, além do centro-oeste e do nordeste do Brasil. Até amanhã, Renata e Heraldo. Até amanhã, Eliana. Essa previsão pode ser... Estão em emergência por causa da seca. O riacho já deveria estar correndo no meio da Caatinga, na zona rural de Curaçá, norte da Bahia. A temporada de chuva no sertão baiano começa em novembro e vai até março. Era com essa água que o Fábio contava para matar a sede dos animais. O riacho botava no período de 20, 30 dias escorrendo e ultimamente, às vezes que passa uma semana já seca. Então, cada vez mais está sendo um pouco a chuva para cá, para a nossa região. Na zona rural de Feira de Santana, centro-norte do estado, seu Liolino já perdeu 4 animais. Ele mantém os 16 que restam com mandacaru, uma espécie de cacto. Quando chega ali, que vê aquela ali fraquinha, vai levantar, não pode levantar. Chega adiante, encontra a outra morta. Ele é capaz de até desmorecer e querer abandonar o criatório, né? Mas eu não vou abandonar, não. Neste povoado, onde toda a produção de milho foi perdida, os moradores apelam para o que resta no reservatório, uma água barrenta. Para tomar banho, para lavar prato e para beber a gente tem que estar comprando. Quase 200 municípios onde vivem 2 milhões de baianos estão em situação de emergência. Na região oeste, produtora de soja e algodão, choveu apenas 15% do volume esperado para o mês de dezembro. O governo do estado anunciou um plano emergencial para o enfrentamento da seca. São medidas como a distribuição de cestas básicas e a isenção das taxas cobradas pela Companhia Estadual de Água e Esgoto para que as prefeituras abasteçam os caminhões-pipa. A seca não é, por enquanto, uma preocupação para a maioria dos moradores das zonas urbanas do estado. Os 5 reservatórios que abastecem Salvador e região metropolitana, por exemplo, operam com 90% da capacidade. Mas em outras regiões da Bahia, os sistemas de abastecimento das cidades já sofrem os efeitos da falta de chuva. Esta barragem em Piripá, no sudoeste baiano, virou terra seca. A Companhia de Água e Esgoto do estado teve que recorrer a outro reservatório para não deixar faltar água. Na mesma região, a vazão dos rios que formam esta outra barragem caiu abaixo da metade. É um dos 2 reservatórios que abastecem Vitória da Conquista, uma das maiores cidades da Bahia, com quase 400 mil habitantes. Por enquanto está sob controle, mas a gente tem monitorado diariamente por conta disso. Não é uma barragem de grande proporção e depende realmente da contribuição dos mananciais que abastecem. Uma pesquisa da Embrapa concluiu que as florestas urbanas dentro das cidades podem atenuar os efeitos das ondas de calor nos grandes centros. Um calor escaldante. Está muito quente, mas muito quente. O sol está queimando. Então a sombra é a melhor coisa. E o que a gente já sente na pele agora é o resultado de uma pesquisa da Embrapa Paraná.
Durante 3 anos, o estudo analisou as temperaturas desse bosque cercado pelo concreto em Curitiba. Em média, a temperatura é 4 graus mais baixa dentro da floresta em comparação às ruas do bairro. O estudo analisou as temperaturas durante todas as estações do ano. Veja o exemplo. Enquanto em um local afastado do bosque, a média é de 20,9 graus Celsius, entre as árvores, a média anual é de 17,1 graus. A floresta em meio à cidade tem a capacidade de melhorar o clima, como se fosse um ar-condicionado da natureza. Por que a temperatura é menor dentro da floresta? Primeiro, porque o sol, ao incidir nas copas das árvores, impedem que essa radiação encoste no solo e eleve a temperatura. No solo da floresta, na superfície da floresta, tem um folhedo com uma espessura considerável, que se o sol bater nela, também vai impedir que aqueça. A pesquisa também revelou que esta floresta urbana tem uma capacidade parecida com as florestas consolidadas, que estão longe das cidades, que além de melhorar o clima, consegue também capturar os gases de efeito estufa. É um serviço que essas árvores nos prestam de graça. A floresta é um armazém desses gases, que ficam presos no solo, na manta de folhas e nas árvores. E assim são impedidos de irem para a atmosfera. Entre estas árvores, a campeã é a araucária, que retém 40% de todo o gás carbônico que o bosque captura. Para que essa redução de calor se espalhe, a pesquisa também sugere a implantação de corredores térmicos, árvores que se conectem com os bosques e levem um refresco para os habitantes das cidades. O que teria que ser feito é conservar as que já existem, recuperar as que não estão conseguindo fazer esse papel, porque está em estágio diferente ou está degradada, e ampliar, de alguma maneira. A presença de áreas verdes, principalmente florestais, vai ampliar a capacidade das cidades em se adaptar às mudanças climáticas, às ondas de calor e tudo mais. A seguir, a exposição que celebra a trajetória de Clara Nunes. A autoridade eleitoral do estado americano do Maine decidiu hoje desqualificar a candidatura do ex-presidente Donald Trump no estado para a eleição presidencial do ano que vem. Trump lidera a disputa para representar o Partido Republicano. A Secretaria Eleitoral do Maine concluiu que ele incitou uma insurreição ao espalhar alegações falsas de fraude na eleição de 2020 e ao incentivar os apoiadores dele a marcharem até o Congresso americano no dia 6 de janeiro de 2021. Era uma tentativa de impedir a confirmação da vitória do democrata Joe Biden. O Maine é o segundo estado a tomar uma decisão que pode impedir a candidatura de Donald Trump à presidência no ano que vem. O primeiro foi o Colorado. Em Belo Horizonte, uma exposição está relembrando a trajetória da cantora mineira Clara Nunes. Bem-vindos ao espetáculo chamado Clara Tecelã, no interior de Minas. Começou a ser notada como cantora em 1960, no concurso Voz de Ouro na capital mineira. Dona Edel conheceu Clara nesta época, trabalhando na fábrica de tecidos, e acabou emprestando este vestido dela para a jovem cantora chegar elegante à disputa, e ainda deu lições de etiqueta. Ensinei a ela chegar no palco, fazer postura, que eu dava aula de manequim, ter uma certa postura em frente ao microfone. Esta exposição em Belo Horizonte mostra a carreira de Clara Nunes. Aqui nós temos todos os figurinos que ela usou nos desfiles da Portela, inclusive figurinos que ela usou como puxadora na avenida. De beleza clássica, Clara foi musa dos taxistas, da guarda da cidade, das revistas que ditavam moda. Seu Bouzas viu toda essa exuberância. Chegando com o Rei Momo, para mim ela era uma rainha. E até isso ficou na minha cabeça. Uma rainha. Clara teve programa de TV, foi atração no palco do Chacrinha, ganhou 3 discos de ouro. A primeira mulher a vender mais de 400 mil cópias. De Chico Buarque veio um presente, esta composição, Morena de Angola, que nos anos de 1980 estourou.
O chocalho que Clara Nunes canta na música, que está ali usando na canela, é este aqui. E o vestido que ela usa na hora do clipe dessa música tão famosa, está aqui na exposição, que reúne mais de 50 figurinos da artista. Clara adorava rendas, contas e guias. A Bruna, que veio de Porto Alegre, queria ver isso tudo de perto. A Clara sempre me fascinou pela voz dela, né? E pela interpretação. Boa noite. Boa noite e até amanhã.